Olá, pessoal. Meu nome é Carolina Vanessa. Eu sou biomédica de formação, sou docente na disciplina de fisiopatologia. E nessa segunda aula, a fisiopatologia do câncer, aula 2, nós vamos falar sobre a oncogênese, os processos que possibilitam a formação dos tumores. Estou segurando meu microfone porque eu estou com falhas técnicas que logo será corrigido. Se você já assistiu Fisiopatologia do Câncer, aula 1, a gente segue aqui adiante. Se você ainda não assistiu, volta lá, assiste Fisiopatologia do Câncer, aula 1, que é a aula de introdução, e aí a gente dá continuidade, você vem aqui e assiste, tá? Se você é meu aluno, por favor, a tia adora likes. Se inscreve aqui no CV Micro aqui e dá o seu like nas aulas da tia, tá? Oncogênese, vamos dar continuidade aí aos processos que dão origem aos tumores. Como nós vimos na aula passada, o câncer, ele é uma doença genética, tá? Porque envolve a alteração de genes, multifatorial, porque são vários fatores envolvidos no processo da formação dos tumores, tá? E é caracterizada pelo crescimento desordenado das células com características malignas, tá? Características essas que nós vamos ver aí no decorrer das aulas. A primeira característica nós vimos na fisiopatologia do câncer, aula 1, que é a característica da imortalidade, né? Aonde se altera o gene da telomerase, alterando o tamanho dos telômeros que estão na extremidade dos cromossomos, promovendo assim um processo de imortalidade, né? A célula nunca vai ser pega pelo tempo de vida. E as demais características que nós vamos ver no decorrer da aula número 2 e aula número 3. Oncogênese, tá? A formação de um tumor, a grosso modo, se dá pelo ataque, um agente agressor, tá? Agredindo o material genético, o DNA que está lá no núcleo das células. Com essa agressão, esse DNA sofre uma mutação, ele se altera, dando origem a uma nova sequência genética, uma nova célula, que nós chamamos de célula neoplásica, neo de novo, tá? Então, uma nova célula com uma nova característica genética, e essa célula segue adiante no processo de mitose, se proliferando a seu bel prazer. É uma célula neoplásica, é uma célula autônoma, senhora de si, produz o que quer, se multiplica o quanto quer, tá? Ela não obedece estímulos, nem internos e muito menos externos, tá? Então, ela se torna autônoma. Esse é um dos processos, a grosso modo, da oncogênese. Então, se inicia uma agressão no DNA, tá? Provocando uma mutação, essa mutação segue adiante no processo de divisão celular, dando origem a uma célula alterada, e essa célula alterada segue se multiplicando de forma autônoma. Então, a oncogênese, ela vai estudar o processo de formação dos tumores neoplásicos. Lembrar que um tumor neoplásico é um tumor que é formado por células neoplásicas. Existem outros tipos de tumores, tá? O tumor neoplásico é o tumor que é formado pelas células que sofreram alguma alteração na sequência do DNA. O processo de oncogênese é determinado pela exposição de agentes que são capazes de provocar tamanha lesão no DNA
das células, tá? Devido a dois grandes fatores, que a gente fala muito isso em fisiopatologia, dois termos que são fundamentais para a gente entender o processo do que é fisiológico para o que é patológico. Todas as células obedecem aos estímulos, tá? E esses estímulos se alteram de acordo com a intensidade e tempo de exposição. Tá? Esses dois são fatores determinantes, até mesmo para um estímulo que era fisiológico, passa a se tornar patológico. Tem uma aula aqui no canal que fala sobre a fisiopatologia, a história da saúde e da doença. A gente conversa bastante a respeito disso, né? Dos estímulos celulares, intensidade e tempo de exposição. E a aula de lesões celulares também, tá? Outra coisa, esse processo da oncogênese, da formação do tumor neoplásico, ele é dividido em 3 estágios. O primeiro estágio, que é a etapa de iniciação, aonde o DNA está sob ação de agentes mutagênicos, cancerígenos, carcinogênicos, agentes que estão agredindo a célula, tá? Com grande frequência e com grande intensidade. Então, sempre vai estar esses dois fatores aí muito linkados nesse processo da oncogênese, intensidade e tempo de exposição. Então, é uma agressão contínua, tá? A célula fica constantemente, frequentemente, intensamente sendo agredida, até que essa agressão acaba culminando aí com uma alteração no DNA da célula, tá? Então, temos a etapa de iniciação, aonde os genes, lá o DNA, está sob a ação desses agentes que estão agredindo esse DNA, causando uma mutação. A etapa de promoção, aonde o agente agressor continua atuando sobre uma célula já alterada. E a etapa de progressão, aonde já ocorre a multiplicação celular de maneira irreversível, já se estabelecendo ali o processo da oncogênese do tumor neoplásico. Então, nós temos ali uma mutação no DNA através da agressão ali, ocorrendo a etapa de iniciação. A etapa de promoção, aonde essa célula pode morrer, devido a se o agente agressor extrapolar toda e qualquer capacidade dessa célula permanecer viva, ela segue para a morte. Mas, se porventura essa célula alterada ela consegue seguir adiante, ela vai aí para a etapa de promoção. Então, ela se multiplica alterada mesmo, com a mutação que ela sofreu, e o agente agressor continua ali agindo sobre aquele tecido, aquela célula alterada. Com isso, dá início a uma etapa de proliferação celular incontrolável, que é a etapa de progressão, tá de mãozinhas dadas com uma das características de malignidade que define o câncer, que é a metástase. Nós vamos falar a respeito dela nos próximos slides, nessa aula e na aula número 3. Lembrar que essa aqui é a aula número 2. Então, nós temos essas 3 etapas: etapa de iniciação, promoção e progressão. E aí eu lhes pergunto, o que é mutação? Mutação é toda e qualquer alteração na sequência genética original.
trazendo benefícios ou malefícios. Então, nós temos processos de mutação no processo evolutivo das espécies, tá? Como nós temos processos de mutação diante de uma agressão ao material genético da célula. Então, são processos onde a sequência original do DNA se altera, tá? E essa alteração pode trazer ou um benefício ou um malefício. Lembrar que entre as mutações que trouxeram benefício, nós temos aí o encurtamento das vértebras coxígenas, né? No processo evolutivo da espécie Homo sapiens. E com relação a mutações trazendo malefícios, nós temos o tema da nossa aula, que é o câncer. Então, as mutações, elas podem ocorrer de forma espontânea, tá? Lá na fase S, lembrar do processo de mitose, onde a célula se multiplica, e nesse processo de divisão tem lá os checkpoints, que estão lá para fiscalizar exatamente esse processo, sempre se atentando se há alguma mutação, alguma alteração na sequência de DNA. Então, elas podem ocorrer de maneira espontânea, tá? Devido a erros no processo da duplicação do DNA, ou, como é o caso mais comum, na formação dos tumores, no processo de oncogênese, ser induzida pela exposição da célula a agentes mutagênicos, agentes que são capazes de causar alterações na sequência de DNA. E os agentes mutagênicos que nós vamos ver nessa aula são os agentes químicos, físicos e biológicos, além de outros agentes. Nós vamos passar pela área aí de alimentos, vamos falar um pouquinho da Coca-Cola, do micro-ondas, do miojo, né, e outras coisinhas mais. Então, o processo de carcinogênese, né, que é o processo da oncogênese, define-se pelo processo de conversão de uma célula normal, portanto, uma célula fisiológica, em uma célula anormal, portanto, uma célula patológica, uma célula maligna, tá? E os carcinogênicos são os agentes que induzem esse processo, induzem a célula a sofrer uma mutação na sua sequência de DNA, dando origem às células neoplásicas, às células geneticamente alteradas. Então, nós temos a ação ali de um agente mutagênico, né, de um agente carcinogênico, químico, físico ou biológico. Esses agentes eles podem sofrer inativação e serem eliminados ou serem absorvidos, dando início, né, à etapa da oncogênese, que se inicia pela iniciação, tá? Onde o agente fica ali agredindo o DNA. Com isso, sofre-se uma mutação, tá? Ocorre ali a etapa de promoção, dando origem à célula neoplásica, a neoplasia, a célula que está geneticamente alterada, e essa segue adiante na etapa da progressão, tá? Dando origem aí a tumores secundários. Então, a oncogênese ela pode se iniciar de maneira espontânea, como eu falei para vocês, ou sob ação, ataque direto desses agentes capazes de causar mutações, tá? A incidência, distribuição geográfica, comportamento de determinados tipos de câncer, eles estão muito relacionados a vários fatores. Lembrem-se, o câncer é uma doença genética multifatorial, tá? Não vamos esquecer, principalmente, tá, da questão
da baixa do sistema imunológico, já que é o sistema imunológico que passa fazendo a varredura no nosso corpinho todo dia para verificar se há a formação de alguma célula alterada. E aí nós temos fatores, né, já que é uma doença multifatorial, nós temos aí fatores que devem ser levados em consideração. A questão do sexo, né? Nós temos, quando a gente faz os dados epidemiológicos, né, de determinados tipos de câncer, se afeta mais homem ou mulher, aí a gente vai ver que na mulher o câncer mais recorrente nas mulheres é o câncer de mama, tá? Já nos homens, o câncer mais preponderante é o câncer de próstata. Tá? Então, fator sexo tá determinante aí. Tá? Fator idade. Por incrível que pareça, os mais jovens, tá? Eles tendem a ter um processo de multiplicação celular muito mais acelerado por conta do metabolismo do que nos idosos. Muitas vezes nós vemos formação de tumores de maneira mais agressiva, o tumor respondendo de forma mais agressiva em adultos jovens do que nos idosos, tá? Por conta do metabolismo. O processo de divisão celular no idoso é mais lento, né? Questões metabólicas da idade. A questão de raça, tá? Quando a gente vai citar como exemplo aí o câncer de pele, por exemplo, a gente vê uma incidência imensa, tá? Na população da pele branca, né? Os caucasianos, em comparação com a pele negra. Então, a raça tem aí o seu determinante quando a gente cita como exemplo o câncer de pele, uma vez que a melanina está ali para proteger o tecido epitelial contra a radiação. A predisposição genética. O câncer, apesar de ser uma doença genética, multifatorial, tá? 5% dos tipos de câncer são hereditários. Infelizmente, entre eles, câncer de mama e colo retal. Então, a predisposição genética deve ser levada em consideração. Pessoas que têm muitos casos de câncer na família, tá? Deve ser feito aí um acompanhamento. Tá? E a exposição aos agentes carcinogênicos ambientais, né? Quem trabalha com um determinado agente fica exposto, como é o caso dos profissionais que trabalham com exames contrastados, exames que envolvem radiação, pessoas que trabalham com agentes na produção e na distribuição de agentes químicos, tá? Profissionais da área da saúde que estão expostos a agentes biológicos. Então, a exposição a determinados fatores também está entre os multifatores que podem desencadear. Tá? Desses fatores, de todos esses fatores, os ambientais são provavelmente os mais importantes. Existe uma literatura muito rica a respeito da formação de tumores em populações que são muito expostas à poluição. Tá? Então, a falta de acesso a ar de boa qualidade, a água de boa qualidade, né? Eu sempre brinco muito com os meus alunos, eu cito muito Cubatão, né? Na década de 90, para quem se recorda, né? Para quem é do estado de São Paulo, e
quando descia pro litoral, né, passava por Cubatão, era irrespirável. Era algo muito difícil. Tá? Saindo de São Paulo, o ar já ficava meio carregado. Quando chegava em Cubatão, era irrespirável. Então, existe uma literatura muito rica associando a questão dos fatores ambientais, em especial os poluentes do ar, tá? Como fator determinante aí para processos oncogênicos. Então, eu coloquei aqui, deixei um esqueminha aqui para vocês, tá? A questão dos agentes que podem provocar danos ao DNA, como agentes físicos, químicos, biológicos, provocando ali a alteração no DNA da célula, tá? Levando ali aos processos de expansão clonal e progressão tumoral, dando início à oncogênese que adquire as características de malignidade, dando origem ao câncer. E vamos falar a respeito dos agentes mutagênicos. Tá? É uma aula extensa, vamos falar sobre todos os agentes que são capazes de causar o processo de mutação. Tá? Vamos falar dos agentes químicos, físicos, os agentes biológicos e outras cocitas más. Tá? Então, eu encerro Fisiopatologia do Câncer, aula 2. Tá? Eu ia fazer em 3, mas nós vamos ter que dividir em 4, porque é extenso o negócio. Tá? Mas acompanha aula por aula aí que vale a pena. E se você estiver gostando, por favor, like. Tá? Até daqui a pouquinho. Vamos falar sobre agentes mutagênicos. Beijo, até mais. Tchau, tchau.